Salar de Uyuni, ou Salar de Tunupa, é o maior e mais alto deserto de sal do mundo, com 10.582 km² e a 3.656 metros acima do nível médio do mar. Ele está localizado nos departamentos de Potosí e Oruro, no sudoeste da Bolívia, perto da borda da Cordilheira dos Andes. O salar é também o único ponto natural brilhante que pode ser visto do espaço. Ele serviu de guia para os astronautas da Apollo 11, que chegaram à Lua em 1969. Quando os astronautas viram a planície branca pela primeira vez, chegaram a pensar que fosse uma geleira. O salar foi formado como resultado de transformações entre diversos lagos pré-históricos. Ele é coberto por alguns metros de uma crosta de sal, que tem um nivelamento extraordinário com as variações de Q média de menos de 1 metro ao longo de toda a área do salar. A crosta serve como uma fonte de sal de cobre de uma piscina de salmoura, que é extremamente rica em lítio. Ele contém de 50% a 70% das reservas mundiais de lítio, recurso que está no processo de ser extraído. A área grande, o céu claro e o nivelamento excepcional da superfície fazem do salar um objeto ideal para calibrar os altímetros de satélites de observação da Terra. O salar serve como a principal via de transporte em todo o altiplano boliviano e é um importante terreno fértil para várias espécies de flamingos cor-de-rosa. A região também é uma zona de transição climatológica entre as imponentes nuvens tropicais com gestos cumulus e cumulus bigorna que se formam na parte oriental na planície de sal durante o verão e não pode permear além de suas bordas ocidentais mais secas, perto da fronteira com o Chile e o deserto de Atacama. Há cerca de 40 mil anos a área do atual deserto de sal fazia parte do Lago Michim, um gigantesco lago pré-histórico. Quando o lago secou, deixou como remanescentes os atuais lagos Popó e Oruro, e dois grandes desertos salgados, Coipasa, o menor, e o extenso Uyuni. O salar de Uyuni tem aproximadamente 10.582 km² de área, ou seja, é maior que o lago Titicaca, situado na fronteira Bolívia-Peru e que apresenta aproximadamente 8.300 km². Estima-se que o salar de Uyuni contenha 10 bilhões de toneladas de sal, das quais menos de 25 mil toneladas são extraídas anualmente. O deserto de sal é composto por aproximadamente 11 camadas com espessuras que variam entre 2 e 10 metros, sendo a mais externa de 10 metros. A profundidade total é estimada em 120 metros e é composta de uma mistura de salmoura e barro lacustre. O deserto de sal é também uma das maiores reservas de lítio do mundo, além de conter importantes quantidades de potássio, boro e magnésio. A origem do sal provavelmente está relacionada com a imensa quantidade de vulcões na envolvente do salar de Uyuni, já que situa-se sobre uma região de altiplano, 3.650 metros acima do nível do mar. A concentração do sal é também facilitada pelo fato de ser uma região muito árida, carece de fontes. O deserto é composto por 33 ilhas, que são assim chamadas por constituírem-se em pequenas elevações de terra, cercadas de sal por todos os lados. As mais famosas são as Ilhas do Pescado em Cauasi, com suas formações de recife cactos de até 10 metros de altura. O salar, assim como qualquer deserto, é praticamente desprovido de qualquer vida selvagem ou vegetação. A vegetação é dominada por cactos gigantes, Echinopsis atacamensis pasacana, Echinopsis tarigensis, etc. Eles crescem a uma taxa de cerca de 1 centímetro por ano. Outros arbustos incluem pilaia, que é usado pelos locais para curar catarro, e tola, Baccharis da conclifolia, que é queimado como combustível. Também estão presentes plantas de quinoa e arbustos de quinua. Carece de fontes. No início de novembro, quando começa o verão, é lar de 3 espécies de flamingos cor-de-rosa sul-americanos, o flamingo chileno, o flamingo andino, e o raro flamingo de Gêmeos. Os flamingos aparecem no verão pois é quando se inicia o período de chuva e também quando acontece o descongelamento das geleiras nos Andes que deixa o deserto de sal coberto de água, tornando um imenso lago com profundidade média de 30 centímetros, carece de fontes. Cerca de 80 outras espécies de aves estão presentes, incluindo a fulica cornuta, o ganso andino e o iostar andino. A raposa andina,
Porac, mais conhecida por Cupeu, também está presente, e as ilhas hospedam colônias de vi. Além da extração de sal, o Salar de Uyuni é também um importante destino turístico. No período de chuvas, o salar se assemelha a um enorme espelho que se confunde no horizonte com o céu. Assim, os passeios ficam restritos a algumas áreas. Entretanto, entre abril e novembro todo o deserto de sal fica acessível, pois torna-se um imenso deserto seco com uma paisagem ainda mais exótica. Carece de fontes, além do deserto de sal, as ilhas e as lagoas coloridas onde se vê os flamingos. É possível num mesmo percurso conhecer lagoas de águas termais, sendo uma delas formada de piscinas e a outra natural. Também existem geysers que exalam vapor a uma temperatura de 38 graus Celsius, a mesma temperatura da água. Carece de fontes. Outros atrativos do salar são o Hotel de Sal Playa Blanca, uma construção no meio do deserto, toda feita com blocos de sal, dos tijolos aos móveis, que encontra-se no meio do salar. Carece de fontes. A Praça das Bandeiras, que fica em frente ao hotel desativado e contém várias bandeiras, desde bandeiras de países, até bandeiras de clubes de futebol, e o monumento ao Rally Dakar, construído de sal para representar a passagem do Rally Dakar pelo Salar de Uyuni. Existe uma lenda aimara, que é como são denominados os indígenas dessa região dos Andes, que diz que as montanhas Tunupa, Cusco e Cuzina, que são as montanhas situadas à beira do deserto, eram pessoas gigantes. Segundo a lenda, Tunupa se casou com Cusco, mas ele fugiu para ficar com Cuzina. De luto, Tunupa começou a chorar enquanto dava de mamar para seu filho. Suas lágrimas se juntaram ao leite e formaram o salar. Por conta dessa lenda, a população local considera Tunupa uma importante divindade e argumentam que a região deveria se chamar Salar de Tunupa, em vez. E aí? O que vocês acharam? Espero que tenham gostado e até a próxima.